Boa tarde, tudo bem? Hoje vamos falar sobre foco, concentração e memória. Variando, fecha a janela. Gente, bom, esses são pontos, né, que essa nova geração é muito sobrecarregada de informações, né? Então a gente tá aqui no celular, com o computador aberto, com a televisão ligada. As crianças já vêm nessa vibe também, né? Então é muita informação, é muito conteúdo, enfim, muita tecnologia. E dessa forma, a gente vai tendo cada vez mais dificuldade em ter foco, concentração, e o hábito de pesquisar faz com que a gente não se esforce para ter a memória, né? Então, o tempo todo tá ali no acesso, dá um Google, né? Então, a memória acaba a gente não trabalhando muito ela, como a gente trabalhava antigamente, por exemplo, né? Bem antigamente, assim, quando eu era criança, que a gente não tinha internet para pesquisar. Então, a gente tinha que ler livros, a gente tinha que ir na biblioteca, fazer pesquisa, escrever. O ato da escrita estimula a memória, né? Até hoje eu gosto de estudar escrevendo. Então, eu vou te mostrar aqui, sempre que eu vou fazer uma live, então eu tenho aqui o caderno onde eu faço o estudo, anoto tudo o que eu estou aprendendo sobre aquele assunto e os pontos que eu quero falar. E esse é um comportamento que contribui muito para que a gente estimule a nossa memória, né? E é uma coisa que a gente já não faz muito hoje. Então, esse é um primeiro ponto, a gente procurar na nossa rotina, né? Porque o nosso objetivo aqui é falar de soluções naturais. Então, os óleos essenciais, eles não são 100% responsáveis, né? Pelo objetivo que a gente tem. Mas a gente precisa realmente pensar num todo. Agora, existem óleos essenciais que eles têm estudos científicos que comprovam a ação deles no estímulo do foco, da memória, né? Então isso é muito legal, é muito importante a gente saber desses recursos que nós temos para estimular a nossa concentração, principalmente em tempos de aula online, porque só quem tem criança em aula online sabe o tamanho do desafio, né? E o próprio home office, né? Porque uma coisa é a gente estar num ambiente de trabalho, todo mundo ali focado, tudo. Agora em casa, mesmo quem tem o privilégio de ter um espaço fechado para trabalhar, está em casa. Então tem um pouco mais de distração, né? E isso acaba dificultando bastante. Então, eu quero começar falando aqui a respeito do vetiver. O vetiver é um óleo que serve para diversas situações, né? Vou pegar ele aqui, ó. Então, nós falamos, inclusive, dele ontem, né, para o sono. É um óleo que tem compostos químicos que auxiliam em diversas questões do nosso corpo, inclusive da nossa pele. Mas hoje o foco, né, é o foco. O foco é a concentração, é essa questão da memória. Então, eu vou ler aqui para vocês a respeito de um estudo que foi feito com o vetiver, para vocês perceberem que, assim, os óleos essenciais, gente, eles têm compostos químicos. Se você ainda não viu esse vídeo, a gente tem aqui no IGVT e no YouTube também, o vídeo Os Óleos Essenciais Funcionam Mesmo, né? Então, é uma pergunta, e nesse vídeo a gente compartilha um pouco acerca das composições químicas dos óleos e como é que eles agem no nosso corpo, ok? Então, foi feito um estudo aqui, o Dr. Terry Friedman, ele fez um estudo onde ele solicitou que um grupo de pessoas inalassem o vetiver 3 vezes ao dia, tá? Então aqui já pega a dica. Quando a gente quer resultados de soluções naturais com os óleos essenciais, a maioria a gente vai fazer uso de 2 a 3 vezes ao dia. Não é uma vez por semana e nem só quando eu preciso de foco, tá? Então, 3 vezes ao dia o óleo foi inalado. E aí, quais formas de inalar o óleo? Aqui a gente tem um difusor pessoal. Acabei de colocar um óleo essencial ali numa pulseira difusora da minha filha, que ela tá entrando na aula online agora. Mas uma maneira que todos podemos utilizar é essa daqui. Coloca na mão. Muitas vezes, gente, nem precisa virar o óleo, pingar uma gota mesmo, tá? E aí não precisa também esfregar com força, não é para esquentar o óleo. Essa questão do esfregar é apenas para espalhar. Então, sempre que a gente falar inalar o óleo, vai ser isso aqui. E aí você vai inalar profundamente por pelo menos 1 minuto, tá?
Então você vai fazer essa inalação. E foi isso que foi feito no estudo. Então foi inalado durante 30 dias, tá? Esse é um outro ponto aqui também. Óleo essencial você não usa 2, 3 dias, não tem resultado e fala, não funcionou, não dá certo, eu não vou mais usar isso, né? Isso não funciona. Então tá aqui, ó, um estudo, você pode pesquisar na internet se quiser confirmar, né? Então foi inalado 3 vezes ao dia por 30 dias. Ao final dos 30 dias, as relações beta-teta foram avaliadas novamente. E os resultados revelaram que o óleo essencial de vetiver elevou as ondas beta em 32%, melhorou a atividade cerebral e reduziu os sintomas do transtorno de déficit de atenção, tá? Então, o vetiver, ele tem compostos que promovem um aterramento e toda essa ação cerebral, tá? Por isso que ele tem toda essa eficácia em relação ao foco, à concentração, à memória, né? E ao centrar, ao estar aqui. Mais uma vez, muitas vezes, a gente tem uma memória ruim ou um foco, uma concentração ruim, porque a gente não está aqui, né? Então, agora eu estou aqui falando com vocês. Se minha cabeça ficar viajando no que eu tenho que fazer na hora que eu terminar, e as contas que eu tenho para pagar e tudo mais, eu não consigo ficar aqui, né? E os óleos essenciais fazem isso. Então, eles ajudam muito nesse ponto, tá bom? O que eu ia falar a respeito da inalação. A gente pode usar outros métodos de inalação. Por exemplo, você pode usar uma echarpe, uma tiara, um lenço de cabelo, né? Então, tem outras formas que você pode deixar por perto um lencinho com um óleo essencial. Então, é muito importante você saber que existem várias formas de uso, mas que é fundamental o uso 3 vezes ao dia por pelo menos 30 dias para você observar um bom resultado, tá? Aí a gente tem a hortelã-pimenta. Então o hortelã-pimenta também é um óleo super conhecido, né? Ele abre as vias respiratórias, melhora a nossa oxigenação. Também é uma delícia de inalar. Deve ser inalado também 3 vezes ao dia. E o hortelã-pimenta, além de toda a questão de foco e concentração que ele melhora bastante, ele é energizante. Então, a gente também fica com mais energia, mais disposição. E aí, também tem um estudo com o hortelã-pimenta, tá? É um estudo do Jornal da Neurociência. Ele foi reconhecido por melhorar a memória, produzindo um desenvolvimento significativo na qualidade geral da memória. Melhorou o estado de alerta, melhorou o desempenho em uma série de tarefas de exercícios físicos, comprovando ter efeitos estimulantes. Então, é interessante no caso do hortelã-pimenta, porque ele tem essa ação estimulante energizante. Então, ele não vai fazer a cabeça ficar cada vez mais enlouquecida de pensamentos, né? Então, ele vai oxigenar e produzir a clareza mental. E aí, um outro estudo também com o hortelã-pimenta explorou os efeitos do óleo essencial de hortelã-pimenta, né, no desempenho dos exercícios físicos. E os resultados também resultaram uma melhora significativa quando as pessoas inalaram o óleo antes do treino. Então, o hortelã-pimenta, o resultado, né, desse estudo foi que ele tem um efeito estimulante no cérebro. Então, essa questão energizante, revigorante, clareza mental, né? O hortelã-pimenta pode proporcionar principalmente pela questão da respiração. Ele auxilia bastante no processo respiratório. Aí, um outro óleo bem legal para foco e concentração é o rosemary, que é o alecrim, tá? O alecrim, ele é conhecido como os óleos dos estudantes, como óleo dos estudantes. Se eu não me engano, acho que eu até coloquei, vou até ler aqui para vocês, porque eu fiz esse estudo e achei super interessante essa observação. Então, veja bem, o alecrim, ele tem sido relacionado à cognição e à memória há centenas de anos. Então, esse aqui é um outro ponto que a gente fala aqui sempre. Os óleos essenciais não foram inventados agora, não foram inventados pela doTERRA. A doTERRA tem óleos de excelente qualidade, muito superior a tudo que a gente tem no mercado. São óleos 100% puros, são extraídos do local onde a planta tem o seu melhor ali, né? Então, os óleos realmente são diferentes, são muito concentrados.
E os vidrinhos são pequenos por causa da concentração. Então, num vidrinho desse aqui de 5 ml, vem em torno de 85 a 90 gotas, dependendo da concentração do óleo. E uma gota, em geral, é eficaz para que você obtenha muitos resultados, tá? Então, os vidrinhos são pequenos porque realmente usando pouco funciona. Verdade, Kelly, para cabelo, o alecrim é um óleo sensacional. E se você juntar alecrim, hortelã-pimenta e lavanda, é o cabelo das divas mesmo, é sensacional, queda de cabelo, caspa, tudo. Mas aí, voltando aqui, então, ele é utilizado, né, os óleos essenciais são milenares, foram utilizados na época da Bíblia, enfim, é algo muito antigo, né, então, assim, a gente não descobriu a América, estamos aqui compartilhando informação para resgatar a nossa conexão com a natureza, porque nós fomos feitos para viver no jardim, porém, a gente saiu e agora a gente se acostumou com a alopatia. Só que essa não é a nossa natureza. Então, os óleos essenciais vêm para trazer essa reconexão, né? Então, é nos reconectar com algo que a gente nunca deveria ter deixado. Então, é isso aí, Kelly. É muito bom. Então, os estudantes na Grécia Antiga, eles utilizavam uma coroa de alecrim para melhorar o desempenho quando eles faziam exames. No século XVI, acreditavam que o alecrim tinha o poder de realçar a memória. Na obra de Shakespeare, a Hamlet, a Ofélia diz a Hamlet: eis o alecrim, isso é para a lembrança. Então, olha que legal, né? Pode sim, Kelly? Então, é muito legal porque, olha aí, o alecrim aparecendo numa obra de Shakespeare, né? E os pesquisadores da Universidade de Nortúmbria descobriram que, por simplesmente permanecer em uma sala com aroma de alecrim, podia-se melhorar a memória significativamente. Isso porque, isso é um estudo de 2016, tá? Isso se dá particularmente pela presença de óxidos e monoterpenos no óleo de alecrim. Então, aqui mais uma vez entrando nesse assunto de que os óleos essenciais têm compostos químicos naturais e são os compostos químicos dos óleos que promovem a ação no nosso sistema nervoso, no sistema límbico, na emissão de neurotransmissores, né? Então é isso que acontece com o nosso corpo, tá bom? E aí eles vão refrescar essa atividade cerebral. É interessante, eu não posso deixar de falar isso aqui, eu tenho um sobrinho de 18 anos, bastante ansioso, e aí, eu até falei isso numa outra live, a minha mãe usou lavanda nele. E aí ela falou: Adriana, eu usei lavanda no Gu e ele ficou mais agitado. Tipo, eu passei lavanda nele e ele falou: vou descer pra brincar. E eu falei: gente, mas tá muito estranho isso, né? Mas os óleos essenciais, eles são únicos, né? Em cada organismo. Eles têm um padrão, mas pode ser diferente no seu corpo. Então, por isso é importante você observar se o resultado que você está tendo do óleo é o que você espera. E se não for, não deixe de usar, não abandone. Apenas procure o consultor que te vendeu o óleo e aí pergunta, fala: olha, eu tô usando óleo assim, assim, eu comprei o óleo para dormir, ele tá me deixando acordado, o que tá acontecendo? Me ajuda a entender. Então, queira entender, sabe, sobre as soluções naturais para que você não abandone. Pois é, Kelly, como que isso não fosse trágico, né? Porque eu fiquei desesperada. Aí, outro dia, eu encontrei com ele e ele falou: tia, nossa, como aquele rosemary é bom, né? Eu falei: Gu, que bom, né? Eu fico feliz, tá te fazendo bem. Ele falou: tia, melhorou até na ansiedade. Ele é muito bom pra ansiedade. Gente, eu jamais ia indicar alecrim pra ansiedade. Mas, o que acontece? E aí, depois eu entendi o que tinha acontecido com ele. Ele sempre foi muito agitado, hiperativo, tudo. Hoje, é um adolescente. Então, assim, fisicamente ele é mais tranquilo, mas a mente não para, a cabeça não para, a ansiedade do que vai acontecer, do que vai fazer, o que vai ser da vida e tal. E isso vai trazendo toda aquela ansiedade, aquela agitação e tudo. E o alecrim, como ele tem essa capacidade de refrescar a mente, são os benefícios colaterais dos óleos, né, Ira? Como o alecrim tem a capacidade de clarear a mente, refrescar, então essa ansiedade que é causada pelo pensamento acelerado que ele sentia, ele não sente mais. Então ele gosta de inalar o alecrim todos os dias porque ele se sente menos ansioso.
Então eu gosto de compartilhar isso com vocês, porque nem tudo vai sair exatamente como a gente às vezes espera. Mas o que a gente precisa? Procurar uma outra alternativa, procurar um outro óleo, experimentar um outro óleo. Mas se você não perguntar isso para o consultor que está te orientando, você vai deixar de viver uma experiência que poderia te fazer muito bem, tá bom? E aí, o que acontece? Um dos componentes aqui do alecrim é 1,8 cineol. Ele é um composto eucaliptol e ele pode agir da mesma maneira no nosso corpo, tá? Então presta atenção aqui, um composto químico que tem no alecrim, óleo essencial, é diferente da planta alecrim, do chá de alecrim, da flor de alecrim, é diferente. O óleo essencial, ele é 70 vezes mais potente do que a erva, extremamente concentrado, tem moléculas minúsculas, por isso boa parte deles, as moléculas podem ultrapassar a barreira do cérebro, atingindo o sistema nervoso central, tá? Então, pode tomar chá de alecrim? Pode, mas o chá de alecrim não substitui o efeito aqui do óleo essencial de alecrim que nós estamos falando, tá? Então, esse composto que tem no óleo essencial de alecrim, ele pode agir da mesma maneira que drogas usadas para tratar demência, causando um aumento do neurotransmissor acetilcolina. Então, eu gosto tenho gostado, assim, sabe, de estudar e explicar mais sobre isso, para que quando você for usar um óleo e alguém te perguntar, mas por que você usa esse óleo essencial? Você fala, eu não sei, disseram que é bom, eu tô usando. Não. A partir de hoje, quando você começar a usar um óleo de alecrim, por que você usa óleo de alecrim? Eu uso porque ele tem um composto aqui que faz o neurotransmissor da memória, do foco, da concentração trabalhar melhor. Ah, tá, então eu quero também. Vai ser o que a pessoa vai dizer, né? Então é diferente quando a gente usa sabendo por quê, para quê e como, tá? Então isso é muito importante. E a gente tem se esforçado aqui no canal para compartilhar esse tipo de conteúdo com vocês. Então, resumindo, né? O alecrim, ele pode ser uma excelente escolha para estimular o foco, um excelente também aliado para as crianças, tá? Então, é muito bom aqui o uso do alecrim. Aí, eu tenho duas outras opções aqui pra gente finalizar. O lemon também não é um óleo muito utilizado para concentração, mas ele é muito bom, promove a clareza mental, tá? E uma coisa que o lemon auxilia é a limpeza do auto-julgamento, do eu sou burro, eu não consigo, isso não é pra mim, não dá, não consigo fazer, não consigo aprender. Então, o lemon auxilia nessa limpeza do auto-julgamento, que é uma coisa que também atrapalha bastante no foco e na concentração, porque é aquela coisa, eu não aprendo mesmo, pra que eu vou prestar atenção? Eu não entendo nada mesmo, pra que eu vou ouvir? Né? Então, o lemon tem um cheiro, né? Um aroma delicioso da casca do limão siciliano. Então, ele é sensacional também. E aí, qualquer um desses óleos, se você quiser utilizar em criança, você pode aplicar topicamente, né? O limão tem que tomar cuidado porque ele é um óleo cítrico, então não deve expor ao sol a pele depois da aplicação. Mas caso você não queira aplicar na pele, você pode colocar assim, ó, num difusor, numa bolinha de algodão e colocar perto da criança quando ela tá estudando, né? Coloca numa xicrinha. Então tem várias formas ali da gente fazer o uso aromático, tá? Então o lemon fica a dica aí, tá? Pra ajudar na limpeza do auto-julgamento. E o lemongrass. Gente, o lemongrass é um óleo também que eu amo. Ele é muito barato mesmo. Por quê? Porque tem gente que fala assim, óleo essencial é caro. Tem gente que nem pesquisa para que serve, porque ouviu falar que é caro, comprou a ideia e aí tá perdendo uma grande oportunidade de descobrir uma solução perfeita, natural. E por que os óleos, alguns são mais caros, outros são mais baratos? Porque depende da oferta, da matéria-prima. Então, que nem aqui, ó, o lemongrass, ele é o capim-limão, a erva cidreira. Então, a oferta dele é muito grande. Então, o preço dele é muito barato. É muito barato. Cada gota não sai 50 centavos, tá? Então, é barato de verdade. E aí, você vai ter muitos benefícios com um óleo barato, tá? E aí você pode experimentar, ter as suas experiências e depois, conforme a sua necessidade
for atendida, e aí você fala, poxa, se o lemongrass, que é um óleo tão baratinho, tá ajudando na concentração, imagina o vetiver, porque o vetiver, a extração dele é mais difícil, precisa de um montão para poder tirar um pouquinho, né? Então isso que coloca o preço do óleo, a oferta da matéria-prima. E o lemongrass tem uma oferta muito grande, auxilia bastante na clareza mental, é um óleo que promove uma sensação de aconchego, né? A aromaterapia, ela trabalha muito o nosso inconsciente, as nossas memórias. E o alecrim, ele remete à infância, né? E a um ambiente de aconchego. Quando a gente sente o cheiro do alecrim, eu particularmente que tomava muito chá de erva cidreira quando era criança, eu lembro que minha mãe mandava a gente ir cortar a erva cidreira, dava a faca, dava o saquinho, tudo pra gente pegar, e chegava em casa, ela colocava pra ferver, fazia o chá. Então o cheiro dele me traz algo gostoso, né? Uma sensação gostosa. E, além disso, ele ainda promove essa clareza mental, né, essa limpeza. Os compostos dos óleos são bem interessantes porque alguns óleos têm essa composição focada na limpeza, na purificação, né? E aí tudo que você pensar em limpar, purificar, clarear, esse óleo vai ser muito bom. Então fica aqui a dica, capim-limão, um óleo mega barato, assim como o limão siciliano, excelentes para o nosso uso. Alecrim também tem um preço bastante acessível. Então assim, gente, a gente tem uma oferta muito grande. E o melhor disso tudo é que é sem defeito colateral, tá? Então isso é muito bom. Se depois você quiser entender um pouco mais sobre a ação dos óleos, no meu canal no YouTube, Adriana Beltrame, tem um vídeo do resultado de um exame chamado P300, de uma mãe que fez uso dos óleos essenciais numa criança de 6 anos de idade, é uma cliente minha, e aí ela recebeu a alta da medicação dessa criança com a evolução no uso dos óleos essenciais, tá? Então, os óleos essenciais não são modinha, eles são realmente uma bênção da natureza. E aí, para finalizar, eu quero falar do Thinker, que é o mix da atenção. Aqui ele tem alecrim, vetiver, peppermint e clementina. Então ele tem os 3 óleos que nós falamos aqui prioritariamente para o foco e concentração. E ainda tem a clementina, que é um óleo cítrico para trazer leveza. Ele é roll-on. E aqui os pontos de aplicação, ó. Então, a têmpora, a testa e a nuca. E aí, aplicou. Se você quiser, pode espalhar. Ele já é diluído em óleo de coco, tá? Senão ele vai absorver rapidamente do mesmo jeito. E aí, isso 3 vezes ao dia. Ele pode ser utilizado em crianças, né? Essa linha é a linha Kids. Então, se você quiser também, você pode, num momento de trabalho, aplicar algumas vezes, aplicar no punho para inalar, né? Então, o Thinker, ele é uma linha voltada para crianças, mas ele pode ser utilizado por adultos e crianças, tá? Auxilia muito, já é um blend, e aí é a mesma coisa. Usa o Thinker e observa como que foi para você. Se foi bom, ok. Se não, troca pelo alecrim, troca pelo vetiver, junta outro óleo, enfim, vai buscando que você vai encontrar a melhor alternativa para te manter alerta, com clareza mental, foco e concentração e melhorar a sua memória. Se você gostou dessas informações, compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que está aí vivendo os desafios da aula online, do home office, ou está muito sobrecarregado de trabalho, a memória está sendo afetada, né? Então compartilhe esse vídeo. E se você se identificou, né, levantou alguma necessidade, observou alguma necessidade em você e sabe que precisa de um desses óleos para adquirir, você pode se tornar um membro do Terra e aí consumir mais barato, tá? Já compra tudo com desconto. Então você pode procurar o consultor que te encaminhou esse vídeo. E se você chegou aqui através do meu convite ou do meu canal, o meu contato tá aqui na descrição do vídeo, você pode me chamar. Mas o consultor que te convidou para assistir tem toda a capacidade para te orientar na melhor escolha. Obrigada pela presença de todos. Aproveita que com os consultores da nossa equipe esse mês tem promoção para novos membros, tá? Então pergunta aí que ele vai te falar.
E amanhã, às 13, nós estamos aqui de novo nesse mesmo bate-canal para falar de limpeza da casa com os óleos essenciais. Então vamos deixar a casa e a nossa vida emocional com suporte já de quebra. Obrigada, Deus abençoe vocês, tudo de bom!